Graça e paz, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um ReasonCast que nós vamos iniciar agora. O nosso canal aí está no link da descrição, estamos fazendo pela Igreja Pentecostal Deus de Amor, mas daqui mais uns dias, próxima semana, acredito que nós já vamos estar no nosso canal oficial. Curta, compartilha, entra lá, se inscreve. E hoje nós vamos estar aqui com uma temática puxando a outra, né? A nossa temática hoje é a importância de raciocinar e também falar um pouco da Reforma Protestante, né? Que estamos aí, são quantos anos, pastor Charles? 505 anos. Bom, 505 anos de Reforma Protestante. Continua com a gente, curte, compartilha, vamos bater um papo aqui, conversar bem descontraído, falando daquilo que Deus faz na nossa vida e um pouco do ponto de vista da Reforma Protestante e a importância também de pensar. Está comigo aqui, né? Está conosco aqui o pastor Charles Honorato, nosso irmão Wesley Manfredini. Paz do Senhor, pastor Charles. Paz do Senhor, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que já está conosco. É um novo projeto aí que a gente tem trabalhado, né? Já muitos lugares trabalham com esse formato. E a gente vai aprender mais do Senhor Jesus através do raciocínio, né? Que é justamente a proposta desse podcast é nos colocar para raciocinar, pensar do que realmente que Deus tem para nós, o que a palavra de Deus fala a respeito dos temas, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você que não compartilhou, já compartilha, já dá seu like e vamos que vamos. Pastor Elton Manfredini. O som tá bom aqui hoje, né? Tá igual nós da igreja mesmo, né? Tá igual os nossos sons em nossas igrejas do Zambu. Mas vamos lá, Deus abençoe vocês. Está aí chegando agora conosco, ao vivo, a cores, muitas cores aqui dentro. O importante é isso. Claro que a gente não usa a cor vermelha, essa cor aqui é rosa, tá? É usar o raciocínio, né? É usar o raciocínio. Vamos pensar, irmão, pensa. Vamos pensar, pensa profundamente aí. Sejam muito bem-vindos, comece a compartilhar, comece a comentar, manda pergunta, se for difícil, a gente responde no próximo podcast. Sim, e já comenta aí, igual o Wally está falando, já comenta aí sobre a Reforma Protestante, o que você acha que é e tal, compartilha, curte, se inscreva no canal da igreja e também procure aí na descrição o canal do nosso podcast, o ReasonCast, para as pessoas que estão nos acompanhando agora. A Reason tem a ver com raciocínio, pensar, raciocinar. E é essa a proposta do podcast, né? A gente não vai ser dono da verdade, a gente está aqui para pensar, compartilhar pensamentos e aquilo que você puder compartilhar conosco, com suas perguntas, e pode mandar pra gente que a gente vai estar conversando aqui, vai ser um bate-papo bem legal. E é isso aí, né, Wesley? Não sei se vocês perceberam, já entrando falando que nós não usamos vermelho. Já para você entender que nosso bate-papo aqui não é um negócio engessado, gente. A gente não tem intenção de fazer um negócio engessado, um negócio aqui... A gente não é muito fã do politicamente correto. Né, seguir tendências. A nossa ideia aqui é levar o raciocínio lógico, é você pensar fora da caixinha, né? É você pensar fora da caixinha. E aí, o que a gente vai falar hoje, o raciocínio tanto na palavra de Deus, como no dia a dia, como a reforma protestante, né? Quando a gente fala de reforma protestante, a gente vai já começar a entender que ele pensou fora da caixinha. Pera um pouquinho, eu tenho que sair fora disso aqui. Eu não posso vir nesse processo. Mas vamos continuar aqui, porque senão nós vamos começar entrando no negócio aqui. Gente, comenta aí. Bem aí, eu vou fazer igual o pastor Antônio Osmar, né? 3 coisas que você tem que fazer: se inscrever, comentar e compartilhar. Mas aí tem a 4ª coisa, que é dar o joinha, dar o seu like aí. Para o negócio ficar bom, né? Quanto mais você dá o seu joinha aí no YouTube, mais ele vai comandar e vai mandar pessoas aí, o tráfego vai ficar bom, ele vai mandar mais pessoas participar. E exatamente. Comenta como é que tá chegando o áudio nosso, como é que tá chegando a imagem e tudo mais. Hoje nós estamos em meio que um teste, né? Vocês estão vendo aqui que tá... Mas semana que vem a gente vai organizar mais um pouco aqui, colocar a nossa logo, né? Vamos ter convidados especiais aqui também com a gente e algumas propostas mais, que é a visão do podcast também. Eu estava conversando com alguns pastores mencionando a respeito dessa iniciativa e também falando para eles, olha, a ideia é que a gente traga pessoas para compartilhar seu ponto de vista, as suas experiências com Deus. Quem sabe você que está nos acompanhando aí vai ser um dos nossos convidados, está aqui, vai ser um prazer, uma honra recebê-los, você aqui com a gente. E é isso aí, gente. Vamos lá. Nós estamos falando um pouco sobre a importância de raciocinar, a importância de pensar e muitas vezes de pensar fora da caixinha, podemos assim dizer, né? A gente tem que pensar fora da caixinha de vez em quando. Já apareceu aí, ó. Falou que o Hélio tá indignado. Gente, a gente não tá tentando deixar transparecer, não, mas... Nada? Não tá revoltado, não. Porque assim, a gente tá... Vamos deixar de conta, vamos pra frente. Porque no começo eu já falei, gente,
Nada de vermelho, pelo amor de Jesus Cristo, porque a ideia de vermelho aí, o nosso céu é azul. Vamos lá. Bom, a nossa proposta aqui é pensar, né? Então, vai ter vários assuntos. Hoje é a nossa primeira live nesse canal. Não foi divulgado. Não estamos começando agora, mas a gente conta com a participação de vocês, com o apoio de vocês, que vai ser muito melhor com vocês aí curtindo, compartilhando, nos acompanhando. Essa semana a gente vai ter os cortes, né, algumas enquetes também, e também já anunciando para a próxima semana qual vai ser o tema. E um dos pontos que a gente quer abordar aqui é que vocês dão tempo para a gente falar aqui. Claro. Então claro. você vai colocar o que você acha que vai ser para a semana que vem aí, qual que é o assunto que você gostaria que a gente comentasse aqui. Claro, gente, que esse é um podcast com uma perspectiva cristã. Então, assim, dentro da nossa realidade cristã, a gente vai estar comentando aqui, mas eu gostaria que vocês compartilhassem aí, escrevessem. Se tiver o apoio da maioria aí, já fica já definido para a próxima semana o assunto que nós vamos abordar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre reforma protestante, mas primeiro, antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de ouvir de cada participante que está aqui conosco aqui a importância de pensar, de raciocinar. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade líquida, uma sociedade que está indo por caminhos que outros estão trilhando, ou que está pensando assim de forma muito abstrata, sincrética. Poucas pessoas estão desenvolvendo a capacidade de ter o seu próprio conceito. Acaba sendo uma das coisas que a gente colocou no grupo lá, quando a gente estava discutindo o tema, sugeriu aí, não seja Maria, vai com as outras. Seria um dos temas que a gente ia colocar no podcast aqui. De não se ir pela cabeça do outro, mas ter a capacidade de formar a sua própria opinião. Eu gostaria de ouvir de vocês aí o que vocês acham, a importância de raciocinar, de pensar, que também é a proposta do nosso podcast. Reason, raciocine. Então, raciocine aí. Qual que seria a sua... Na verdade, gente, a gente tem uns cabras aqui nos acompanhando. Vou falar uma coisa pra você. Esse cara é muito amigo, né? Olha a pergunta que o pastor Guilherme fez aí. Pastor Guilherme abençoado. Pastor Guilherme, Deus abençoe. Deus, Um grande abraço aí pro nosso pastor Guilherme Ribeiro, lá no Rio de Janeiro, na setorial de Petrópolis. Que trabalho lindo, tá fazendo lá um trabalho lá no Rio de Janeiro. Ele já colocou uma bomba aí pra acender. Daqui a pouco a gente vai responder ele. Pode ser que quando acabar o podcast a gente responde ele. Brincadeira, vamos lá. A ideia de raciocinar no meio cristão é uma coisa que a gente estava participando aqui. Para muitas pessoas que vieram nesse final de semana aqui na Setorial de Goiânia, a gente teve um seminário do ETDA, né, um seminário da Escola Deus de Amor. E a gente teve uma provinha, um teste de raciocínio lógico, raciocínio rápido. Mas um raciocínio rápido assim, que você para pensar, na verdade. E assim, lá tinha um retângulo. E aí falava lá assim, coloca o seu nome no quadrado. E a gente automaticamente, ligado na rotina, a gente colocou o nome no quadrado. Mas não era quadrado. Sim, a pergunta era quantas espécies de animais ou quantos animais entrou na arca de Moisés? Quantos animais que Moisés colocou na arca? E aí muitas pessoas responderam, 2 em 2, um casal. Mas a gente sabe que não foi Moisés. Foi Noé. Então, assim, são coisas que nós precisamos raciocinar, porque muitas pessoas, eles pegam a Bíblia, eles leem a Bíblia como se fosse um gibi, como se fosse um livro qualquer, um livro aleatório de romance, os contos de Nárnia, né? E por aí vai. Mas a Bíblia, ela não foi feita para ler, ela foi feita para examinar. E examinar é detalhar. Envolve então, pensar, raciocínio, né? pensar. Tem lógica. Buscar meios, né? É importante a gente sempre observar que estamos vivendo num mundo que as pessoas olham muito para onde o povo está indo, né? Qual direção está sendo tomada. Né? E muitas vezes a direção está errada, o caminho está errado. Né? Nem que todos estão fazendo, mas se não está segundo a palavra de Deus, está errado, não adianta. Né? Então isso é importante. Né? Então a proposta do podcast é justamente isso. Coloquei para raciocinar. Né? Se a ideologia que esse mundo está trazendo, as coisas que esse mundo está trazendo, não condiz com a palavra de Deus, né? A gente deve rejeitar, mesmo que todo mundo está fazendo. Estava pregando esses dias falando sobre isso, que o governo de Deus, ele não é uma democracia, ele não é a vontade da maioria, não é o que a maioria faz que o governo, que Deus vai aceitar, né? Então isso é importante de raciocinar e falar assim, peraí, não, mas todo mundo na minha escola é desse jeito, todo mundo no meu trabalho é desse jeito, mas, como diz a nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Na verdade, existe uma frase que ela precisa ser completamente aniquilada. Eu vou ser um pouco radical.
na minha fala. Que Ô, é... irmão, cuidado. Sou um pouco radical a gente pode ser censurado aqui. A voz do povo é a voz de Deus. E não funciona assim. Eu acho que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus ela é única, ela é soberana e a vontade dele é soberana. E a gente tem muito isso. A voz do povo é a voz de Deus. Não funciona assim. Mas justamente fica trazendo o conceito do mundo para nós cristãos. Meio cristão. Aí vem a capacidade que nós cristãos temos que ter de começar a pensar naquilo que estamos falando, naquilo que estamos repostando, replicando, pensando. Nós temos que ter essa perspectiva, esse viés de raciocinar, pensar um pouco. A gente estava no altar participando do culto, né? Hoje é o culto de ensinamento na Historial de Goiânia. E a gente tocou um pouco nesse assunto. A gente tem que ter a capacidade de ser aquele cristão que faz aquela autoavaliação, aquela autocrítica, de pensar realmente qual é o meu comportamento, o meu posicionamento, a minha postura, minha forma de falar, minha forma de agir, minha forma de pensar. A gente tem que começar a desenvolver essa capacidade de raciocinar. Peraí, o que eu estou fazendo? É benéfico ou não? É destrutivo? Está trazendo edificação para minha vida ou não? Eu estou sendo Maria vai com as outras? Eu acredito que na nossa sociedade a gente tem uma grande maioria de pessoas que estão nessa condição, né? Eu não quero ser nem ofensivo de forma nenhuma, mas pelo contexto geral a gente começa a perceber que as pessoas estão mais associadas a seguir o que está todo mundo fazendo do que desenvolver o pensamento crítico, de olhar, peraí, é o que Deus quer para a minha vida, porque acima de tudo também é a nossa salvação individual. O perfil que Deus usa para nós, ele é coletivo no sentido igreja, que é para todos, mas cada um tem uma chamada, cada um tem uma perspectiva. Deus tem algo diferente para cada um de nós. De contexto geral, nós temos aí várias atuações de Deus na nossa vida, mas é pessoal, né? É pessoal. Cada um de nós vai desenvolver algo diferente na presença do Senhor e a gente tem que ter a capacidade de se avaliar, né? E eu acredito que tem muito a ver com isso. A gente tem que começar a raciocinar em tudo que a gente faz. Não só no raciocínio teológico, mas também de vida, de filosofia de vida. Qual tipo de vida que estamos levando? A gente como pastor, né, eu na condição aqui de segundo pastor, acho que o nosso pastor Gumercino deve estar nos acompanhando aí, né, a gente está marcando com ele para ele estar participando com a gente aqui. E a proposta é ter uma pluralidade de assuntos, né? Então, falar de Ministério e Família, por que não convidar o nosso pastor aí, Mamábia também, para participar com a gente, falar um pouco sobre a perspectiva de pastor e família. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre pensar e raciocinar. E falando no quesito pastoral, a gente observa muito pessoas que às vezes elas perderam essa capacidade de observar que tipo de vida essa pessoa está levando e de pensar naquilo que está fazendo. E eu acho que nós cristãos, eu costumo muito dizer isso, temos que ter um filtro. A gente tem que começar a pensar, filtrar e ver, né, o que a gente em todos os quesitos, né? Exatamente. Tem pessoas que ele vir para a igreja virou uma rotina, ele não consegue ter uma experiência nova com Deus. E ele não para pensar que aquilo ali que ele faz é no automático já. Não é com raciocínio, né? E justamente o que Paulo fala para os romanos, olha, o seu culto tem que ter racionalidade, tem que ter raciocínio. Você tem que estar entendendo o que você está fazendo. Exatamente. E isso é importante, porque vivemos em um tempo que pessoas, devido muitos anos estar na igreja, muitos anos fazendo a mesma coisa... Caiu no piloto automático. É automático, ele não tem aquele gás mais, né? Inclusive a gente estava falando sobre isso, sobre esse entusiasmo pela obra de Deus, pela essa pegada de você ter, como se diz, sangue no olho ali para você fazer as coisas. Só que tem gente que já está no automático. Ele eu já carimbei meu passaporte para o céu, aceitei Jesus, eu estou levando a minha vida. E muitas vezes não foi uma vida transformada, não foi uma vida mudada. Ele aprendeu algo, ele não muda, porque pode 1000 pessoas pregar, ele não vai mudar. Ele tem aquela vida daquele jeito e não fala, peraí, será que não tem algo que eu possa mudar? Será que não tem algo que eu possa melhorar? E a palavra de Deus fala ao contrário. Fala que nós precisamos estar cada vez melhorando até a estatura do varão perfeito. Né? Eu vi o comentário aqui bacana. É lógico que a gente tem uns comentários que falam sobre a atuação do Espírito Santo na vida do homem. É claro que o Espírito Santo, de forma sobrenatural, ele age em nosso meio, em nós e no meio da igreja, no meio do mundo também. A sua ação não é limitada, mas isso não isenta a capacidade do próprio homem raciocinar e também ter essa perspectiva de mudança, de que precisa melhorar, de que precisa pensar e se refletir sobre aquilo que ele está fazendo, falando ou atuando. Tem a ação do Espírito Santo, mas existe a responsabilidade humana também. Então,
Nossa, irmão, ele tá caladinho aí, o que foi? Tá só olhando os comentários aí. Tô olhando os comentários aqui, Meu Deus. eu vou falar o nome de algumas pessoas que estão aqui acompanhando, não é verdade? Porque senão a gente fica... A pessoa tá aqui acompanhando, não falou meu nome, não vi que eu existo. Guilherme, quando vir aqui em Goiânia, aqui, já tá convidado a participar do nosso podcast. Jogar aqui, uma bomba na mão dele aqui pra ele responder aqui, as perguntas brabas. Ele já jogou uma perguntinha aqui, né? Só pra cutucar, né? Manda braba, como diz o... Vamos lá. Deus abençoe a semana da Daiane, que tá aqui nos acompanhando, a Miqueias Nascimento, a Débora Lopes, para ficar tranquilo que o seu marido tá aqui trabalhando direitinho. Israel Machado, o Alexandre Silveira, a semana eu vi. Gente, porque eu sou meio polêmico mesmo. Pastor Floresvaldo, Bruno Rios também está conosco, Fabiano Ramos, pastor de Goianésia. Olha, pastor Anderson, que é o nosso coordenador do CFO aqui de Goiânia. Pastor Isaías, que é um dos professores do CFO. Ana Maria Cante está comentando bastante aqui, Deus abençoe. Nossa irmã Débora também está comentando bastante. Ela não gosta de polêmica mesmo. Nossa irmã Maria Lécia. A Cárida Letícia, Levi, Fernanda Lima, que ela é a líder nacional do Simplifique e também a responsável pelo projeto de expansão jovem do Centro-Oeste. Que maravilha. Né? Eu acho que está saindo dessa hora da faculdade, ela faz psicologia, está saindo dessa hora da faculdade, está acompanhando o povo aqui. Seja bem-vinda, é uma honra ter vocês com a gente aqui. Que mais? Temos aqui Denise, tem nossa irmã Edilza Honorato, eu acho que esse Honorato ninguém conhece não. Honorato ninguém conhece. Solange dos Santos, Pastor Diego, nossa irmã Vanusa, lá de Bela Vista de Goiás. Pastor Guilherme Ribeiro, lá de Petrópolis. Nossa irmã Solange. Ana Isabel, que é líder do Adore aqui, da Setorial de Goiânia. Pastor José Marcos, lá de Eitoraí. Tá aí também. Isso. Pastor Washington Soares, lá de Séries. Só os grandes aqui, Meu Deus do céu, que honra estar vocês com a gente aqui. Gente, então já aproveita tá essa galera toda aí e dá uma força pra nós aí. O canal tá começando, né? Tem um outro canal, viu? É isso aí. Já tá no link? Quero agradecer aqui, tem uma equipe aqui por detrás das câmeras aqui, nosso irmão Moisés, equipe Emerson, técnica qualificada tá aqui. Tem o nosso irmão Caleb também, que está nos ajudando, está nos apoiando aqui também. Tem mais professores que vão estar com a gente aqui também, nosso irmão Joneto, pastor Anderson, Isaías, Luiz Alves. Tem uma galera abençoada que está junto desse mesmo propósito. E nós queremos agradecer a todo mundo que está nos ajudando aqui. Mas curte, compartilha, entra na descrição do vídeo aí. Tá na descrição, Moisés? Coloca na descrição do vídeo aí o link do nosso canal, ReasonCast. Aí você vai lá e se inscreve para você receber as notificações, porque os cortes que nós vamos fazer essa semana de alguns assuntos aqui, né, nós vamos colocar lá, as enquetes vamos colocar lá, vai ter muita coisa, vídeos com a gente, das aulas que vamos falar, de alguns assuntos, vai ser bem dinâmico que a gente vai fazer. E eu queria ver também com vocês que estão nos acompanhando, coloca aí nos comentários aí, o que você acha dessa questão da importância de raciocinar, de pensar. Eu queria ler alguns que comentarem aqui. Sim. Mas puxando agora um pouquinho a respeito da reforma protestante, eu queria que vocês comentassem aqui a pergunta do pastor Guilherme. Foi a primeira pergunta que ele fez. Já vou até terminar de falar os nomes aqui para a gente continuar. Deus abençoe o pastor Edson Xavier, lá de Goiás. Eu cortei ele, né? Normal, irmão, normal. Olhando, depois vai virar um meme. Ele olhando pra mim assim, esse varão não mexia, não. Normal. O Ax falando muito? Não, o Ax não fala muito não, gente. Não, jamais. O Ax não fala muito. O Ax ele é igual algumas pessoas. Ele faz a pergunta, ele responde e fica chateado. Olha lá. Comenta aí. Essa semana o irmão não pega a carta pra pregar mais. Eu tô só sendo capaz de estar certo mesmo. Vamos lá. Pastor Ed Xavier, lá de Goiás. Essa pessoa, pastor Ed Xavier, é uma honra ter aqui. Minha esposa tá aqui do lado também. Tá trabalhando num ônibus que vai para São Paulo. A gente tem uma caravana agora, um ônibus que vai para a conferência. Convida o pessoal, né? Isso, conferência de São Paulo, tá ali trabalhando do lado ali, com o notebook do lado ali com a gente. Pastor Marques, lá do Jardim Curitiba 3. Que mais? Lá nossos irmãos lá do Garavelo. Nossa irmã Bruna. Mozarlândia tá ligado, conectado. Gente, manda um link, esse link aí para todos os grupos da sua igreja, pelo amor de Jesus. A Débora tá comentando um negócio aqui. Vocês também, a Débora tá comentando um negócio aqui, que não é verdade, viu? Não é verdade esse negócio aí. Né? Jamais. Bom, vamos lá. Acho que depois a gente entra na sua pergunta aí do pastor Guilherme. Vamos lá, o pastor Guilherme mandou uma pergunta pra gente aqui. Pode começar, pode responder, fica à vontade, viu, gente? Já entendi a sua deixa, hein? Entendi o que você está querendo dizer aí. Vamos lá, deixa eu caçar a pergunta aqui. 67 pessoas, tem que inteirar pelo menos 100 para começar as respostas aqui, hein? Bater 100, vamos lá, bater 100 e nós começa.
Convida aí a pessoa aí, quiser jogar uma polêmica aí Manda também, pode no jogar. grupo da família de vocês Negócio da aí. polêmica aqui, irmão. Negócio da nossa polêmica. Pode jogar, pode jogar. Uai, eu não tô achando a pergunta do pastor Guilherme, será que ele apagou? Lá Não, na verdade, na opinião de vocês, qual foi a maior contribuição da reforma protestante? Professor Charles Honorato. Sangue do Cordeiro. Meu Segura o anjo, Marão. Segura o anjo. Vamos lá. Terra. Qual que é a importância? Vai lá. Foi... Pode ir. Tô falando que ele pergunta, ele responde, ele comenta. É ele mesmo. Chama, pode falar, pastor. E dentre muitas, como se diz, vantagens, ou dar outra palavra que era, né, vantagem. Agora tem que voltar aqui. Contribuição que a reforma trouxe, né? Primeiro, né, a gente bate do princípio que o propósito do podcast é justamente o raciocínio, né? E começaram, né, como se diz, muitas heresias, né? Heresias no meio da igreja, né? Eu creio que alguns conhecem a história, né? E muita coisa começou a entrar. Venda de indulgência, né? Não acontece hoje, né? Venda de indulgências. Não, que isso? Não, os neopentecostais não faz isso, né? Não faz, né? Então começaram essas situações, irmãos, né? Então, como se diz, alguns falam até de uma nova reforma, né? Da igreja, né? Justamente por isso. Então, vendia-se pedaço da cruz, vendia pedaço de pano, falava que era de Jesus, vendia o tijolo e assim por diante. E, como se diz, justamente o raciocínio. O raciocínio daqueles homens falaram, cara, tem alguma coisa errada. Isso não condiz com as escrituras. Não condiz com a palavra de Deus. E lembrar, né, que era o ano de a reforma mesmo, 1517, né? Só que esse movimento começou aqui, 1400 e alguma coisa. Esse movimento já dessa indignação. Por isso que é importante, né? A pessoa não ser conformado, ver a situação e não aceitar que aquilo ali continue daquele jeito. Isso é importante. Porque muitas pessoas, né, até mesmo hoje, olha para a igreja e só sabe reclamar, só sabe falar mal, fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal da diretoria, fala mal disso, mas ele não tem uma atitude para ter uma mudança. Então foi o quê? Aqueles homens tiveram atitude, falaram, cara, precisamos mudar. Né? A gente lembra muito de Lutero, né? Mas você vai ver que tem vários homens ali envolvidos, né? Nesse trabalho, fala, cara, precisamos mudar. A gente não pode continuar desse jeito. Né? Então daí, meus irmãos, né, que talvez alguns não saibam, né, que surgiu esse movimento protestante, né, que não é, como se diz, a igreja era a igreja universal, a igreja católica em si. Então houve essa separação. E a importância, né, se nós estamos aqui hoje, né, nós temos que dar graças a Deus e graças a Lutero, que lutou por isso, né, como se diz, foi combatido por isso. Lembrando que era um católico, né, ele não era... E muitas vezes a pessoa fala mal do católico, né? Lutero era católico, só que começou, né, como a gente estava falando, pensar fora da caixinha. E isso foi importante para o evangelho chegar até nós aí. Bom, antes do pastor Elton responder, que eu vou ficar por último aqui. Eu queria que vocês respondessem aí, eu não sei se dá para fazer, mas faz pra gente uma enquete aí, um comentário, um hashtag... Gente, parte de mídia eu sou péssimo mesmo. O negócio é falar. Mas se eu fosse vocês, eu compartilhava, gente. Mas antes do pastor Hélio responder, queria que vocês colocassem aí se vocês acham, na sua opinião, se deveria ter uma reforma. Acho que uma nova reforma hoje. Obrigado. Deu uma travada aqui. Você acha que seria interessante ter uma nova reforma hoje no meio cristão? Coloca a sua opinião aí na enquete aí, vamos ver o que o pessoal pensa aí sobre o assunto. E aí, pastor Wellington, o que você acha que mais contribuiu aí com a questão da reforma protestante para nós? A pergunta é se você acha que é necessário ter uma nova reforma hoje. Sim ou não? Sim ou não, Sim ou não, ou talvez. coloca aí o seu comentário que você acha que sim, o porquê, que não. Gente, vocês não estão compartilhando, não. Não chegou 100 pessoas ainda não, tá diminuindo. Tem que mandar no grupo da igreja, né? Manda no grupo de membros, povo, pelo amor de Jesus. Chama o povão aí. Tira o pé do chão, povo, pelo amor de Jesus. Vamos lá, o que você... Bruma! O que você acha, pastor? O que você acha aí? Olha, quando a gente fala em... Eu já respondi. Foi lá? Foi. Quando a gente fala em reforma protestante, a gente entende que houve uma grande contribuição e o que a gente pode trazer para os dias atuais se chama indignação pela palavra.
muitas pessoas, elas são ocultas à sua indignação. Vamos trazer o beabá mais fácil. Ele lê muito a Bíblia, ele conhece a Bíblia, porém ele não demonstra para fora a sua indignação. E quando a gente fala em reforma protestante, a gente entende que começou com Lutero, né? Tipo assim, a gente consegue ver o que mais se destacou foi Lutero, mas claro, tinha pessoas que vinham há um tempo atrás já se preparando para isso, já trazendo a ideia para isso. Para você entender, Lutero, ele participou de uma família um pouco conturbada, numa época onde demônios e feiticeiras era basicamente um ambiente que ele vivia, né? Tanto que se for ler a história de Lutero ao profundo, ele era uma pessoa um pouco perturbada com isso, né? Ele ficava meio perturbado com isso. E na leitura das Escrituras, ele trouxe uma indignação do que estava acontecendo naquele momento. O Espírito Santo abriu a mente dele, consequentemente através da leitura da palavra, da examinar as Escrituras, e ele começou a colocar para fora a sua indignação, né? Começou a colocar para fora aquilo que o Espírito Santo começou a bater forte no coração dele. Que, assim como o pastor Charles falou, as indulgências, a compra da salvação, do purgatório. Alguém falou sobre isso aqui, justamente. Ó. Sim, a compra da salvação, do purgatório. E aí, naquela época, quem comandava era a Igreja Católica. Para piorar as coisas, as pessoas não tinham acesso. Nem todo mundo tinha acesso à leitura bíblica. Porque a Bíblia vinha traduzida, a Bíblia estava ali no latim. Eles eram alemães. Então, ele não tinha a condição de chegar. Então, o que eu falava era lei. Era verdade. Eu acredito que a maior contribuição de Lutero não foi só as 95 teses, não foi só a reforma protestante. Foi também ele trazer para aquelas pessoas a tradução da palavra de Deus. Ele conseguiu levar ao povo a tradução da palavra de Deus, dar acesso à palavra de Deus. Hoje é o contrário. Hoje o acesso é muito grande. O que falta hoje é indignação. É raiva santa, vamos dizer, uma raiva santa. Cara, eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que existem princípios e valores que eu não posso negociar. E a contribuição de Lutero foi essa. Além dele ser tocado pelo Espírito Santo, ele abriu a boca. Existe um caminho diferente. Existe algo menos pesado, porque o fardo de Senhor Jesus Cristo é leve. Existe algo que eu posso contribuir, que eu posso mudar dentro da situação que a gente está vivendo. E aí as indulgências, isso e tudo mais, até hoje continua. Pessoas que vendem, pega vassoura ungida, óleo ungido, água ungida, e por aí vai um monte de indulgências, né? Esse dia eu vi até um balão... Sim, o cara soprando balão, pegando ar. Um bafão ungido. Vamos pro ar do pastor. Sim, eu acredito que a contribuição dele foi colocar para fora, foi expor, na verdade. Porque ele estava contra um sistema. Não tem nada a ver com hoje está tudo diferente, né? Contra um sistema que pregava e que tinha uma ideia de valores. A ideia deles nunca foi salvação de almas. A ideia deles era valores e domínio total. Comprava um terreno no céu, né? Sim, purgatório, 500 anos no purgatório. Se você comprar o ossinho de São João aqui, tu ganha mais 500 anos no purgatório. Se você comprar mais isso aqui e tal, aí se você vir, tem muita gente que funciona assim. Ele vem para a igreja hoje, a contribuição dele lá naquela época foi baseada na palavra. Hoje, muitos crentes estão tendo a contribuição igual luva de pedreiro. Vocês conhecem luva de pedreiro? Receba! Cara, não é receba, é se alimente, busque, raciocine, pense. Naquela época tinha um negócio de latim, mas né? Eles não tinham acesso à Bíblia, então o que eu falava era lei. Como o pastor Lacos falou, o que eu falava era lei. Mas hoje não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas a pergunta é, por que ainda continua a venda de indulgências em muito ministério? Né? Por quê? E a gente observa justamente isso. A facilidade. É justamente isso que você está falando. O receba. Sim, a facilidade. Sim. Olha, você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa ter conhecimento. Vem aqui, compra essa água ungida, toma água, você já recebeu a sua bênção. Na verdade, a gente é adepto. Você
pode perceber... A facilidade. Se tem alguém aí que tá vendo nesse momento agora que tem aquele sonho de emagrecer, você é adepto a 7 formas de emagrecer, a 12 formas, 5 passos para... A Bíblia ela é a base de tudo. E se você não sair da casinha e não entrar no raciocínio lógico da palavra de Deus... Por que a gente está falando de negócio porque a gente está fazendo uma fase muito difícil no meio brasileiro. A gente está no Brasil. A igreja brasileira está passando uma fase muito difícil, dividida, né? Entre A, entre B, entre verde e amarelo e entre vermelho. Para mim não falar diretamente o local aqui, o que a gente está falando. E aí a gente vai contra os princípios. A contribuição de Lutero foi baseada na palavra, existem 5 fórmulas, 5 bases. Daqui a pouco o pastor Alex vai falar sobre as 5 bases, as 5 solas, que aí mudou a nossa concepção. E de lá para cá a gente foi aprimorando, foi crescendo. Alguns vieram morrendo, né? Alguns vieram morrendo de lá para cá, tentando levar essa palavra. Uns foram mortos, queimados, e outras coisas mais. Entendeu? Então, esse era o trabalho deles lá. E com a mudança que eles colocaram no coração daquelas pessoas, chegamos a nós até aqui hoje. E a Bíblia é a base de tudo. Então, saia da caixinha, saia fora daquele negócio, o que eu disse está certo, o que a Bíblia diz é o que está certo. Eu acredito que uma das maiores contribuições que a Reforma teve para nós foi a questão da acessibilidade. Sim. À vontade de Deus, né? Eu acho que a ideia do podcast, do Reasoncast, é essa capacidade de raciocinar, de pensar, de ler, examinar e entender e compreender. Como nossos irmãos acabam falando aqui, a ideia estava muito vinculada àquilo que aquele A ou B dizia ou falava e era estabelecido e era seguido exatamente pela falta de acesso. Quando pessoas começaram a ter acesso à genuína palavra, à verdadeira palavra, a palavra que transforma, que traz vida, que traz mudança, que confronta, essa é a palavra de Deus, que regenera a vida do homem através da ação do Espírito Santo, que mostra o caminho que leva para o céu. Quando isso chegou em mãos de pessoas e eles começaram a examinar e a aplicar, eles perceberam que isso não poderia ser contido, né? Isso deveria ser pronunciado. As pessoas tinham que conhecer essa verdade de verdade, não a verdade mascarada com outros intuitos ou interesses, mas a verdade verdadeira. E eu acredito que um dos grandes desafios hoje para a igreja, do dia de hoje, já não é a acessibilidade, porque nós temos aí aplicativos, comentários, bíblias de todas as espécies, a gente tem aí os podcasts, as redes sociais, as mídias de todas as formas, vários tipos de acessibilidade. Acho que o grande desafio hoje, aproveitando, puxando um pouco da enquete aqui, a pergunta é se a pessoa acha necessário que tenha uma nova reforma. Daqui a pouquinho eu vou dar minha opinião, quero que vocês deem a de vocês também, mas eu acho que mas eu acho assim que um dos grandes pontos, reforma ou não, mas a ideia de que estimular nas pessoas ou fazer nas pessoas o interesse, não da necessidade de acessibilidade, porque essa necessidade já foi suprida basicamente em todos os lugares, praticamente em todos os lugares, mas exatamente aquela capacidade da pessoa buscar o interesse de compreender essa palavra, essa verdade. Antigamente as pessoas estavam limitadas a ter o acesso. Hoje as pessoas têm o acesso, mas estão limitadas a entender o acesso que elas têm mediante a palavra de Deus. Acho que o grande desafio nosso aqui talvez não seja ter uma reforma, mas ter a capacidade de desenvolver nas pessoas o interesse de encontrar com esse Deus que encontrou. Mas eu digo mais, é necessário a gente observar essas coisas, sim, no aspecto de olhar, de colocar em prática isso. O colocar em prática, o acesso a gente tem, e muitas vezes as pessoas têm resistência de mudança, né? Se eu vou pegar uma pessoa mais antiga de fé, uma pessoa que aprendeu de uma forma, né? Inclusive o nosso pastor estava comentando que ele aprendeu de uma forma e ele viu que tinha algo que ele poderia melhorar, né? E isso é importante, esse raciocínio. Olha, peraí, não, mas eu fiz a vida toda desse jeito. Tá, mas nesse ponto aqui está errado. Nesse ponto a Bíblia não está de acordo com a palavra de Deus. É nisso que a gente tem que falar, cara, eu estou disposto a me enquadrar na palavra de Deus? Porque a Bíblia é um livro para você ler, não com
como se diz, Visão. sua visão já formada, mas sim para formar uma visão a partir da palavra de Deus. Então isso é importante. Não adianta eu ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e não estou disposto a enquadrar raciocinar naquilo e colocar em prática aquilo na minha vida. Isso é importante, porque muitas pessoas, não, mas eu aprendi assim, tá, mas você não poderia ter aprendido errado? Talvez pode ter aprendido errado, equivocado. Não, acho que na verdade existe um assunto sério, sabe? A gente tem um problema, principalmente, a gente tá falando aqui de Deus e amor, tá? A gente não tem como opinar em outros ministérios porque a gente não tá lá, a gente não vive lá. A gente vê o razoável por fora. Mas a gente tem um grande problema hoje. Esse problema mais sério é versículos isolados para definir uma tese. Quando você pega versículos isolados para definir uma tese, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai dar. Dá pai não, doido. Não dá pai não. Vamos sair, mano. Vamos sair um pouco da caixinha. Não dá pai não. Não vai. Porque assim, a gente pega um versículo isolado e fala, isso aqui é um versículo... Vamos só dar uma ideia básica aqui, enquanto o Axel está preparando aqui o que ele quer falar. Porque ele já está coçando aí para falar, porque gosta de falar mesmo. Ele já está preparado para falar. Ninguém gosta, né? Mas vamos lá. É uma coisa, eu estava contando com o Moisés, que é o nosso sonoplasta. Ele faz tudo aqui, né? O homem é a máquina. O mito aqui. A gente estava conversando esses dias sobre um tema muito interessante. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. A gente pega esse versículo e distribui ele para tudo. Só que, se você for ler o contexto, porque a gente pega o versículo e lê o versículo e é isso aqui. Não, você tem que pegar lá no primeiro versículo, o capítulo é o tal, o versículo é o tal, tá. Mas o que diz antes e depois? Que está sendo tratado? Existe o pré-texto, o contexto e depois o texto, né? Existe toda essa base. E lá Jesus deixa claro, olha, se vocês buscar primeiro, aí ele fala assim, olha, por que vocês estão reclamando? Comida, bebida e vestimenta, eu vou entregar gratuitamente para vocês, desde que buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e essas coisas que é o quê? Comer, beber e vestir vai ser acrescentado. Meu amigo, carro, casa, apartamento, trabalho, tu vai trabalhar, meu irmão. Não fica esperando Deus deixar na sua mão. O próprio Deus fala, eu sei que vocês precisam disso. Sim, então, é o básico. Necessidade básica do ser humano de vivência, né? É o básico. É o raciocínio. É igual a gente está falando. Uma coisa que a gente usa muito, só que a gente só usa no dia da ceia. Examinai o homem a si mesmo. Se examinar o homem a si mesmo, eu só examino na ceia. E a gente tem outra tendência, principalmente o brasileiro. A gente tem uma tendência muito simples, que é o quê? Passar a mão em tudo. Agora você imagina, a gente tem a condição de passar a mão, exemplo, o pastor Axel, um exemplo, viu, o pessoal que está acompanhando, o pastor Axel tem um deslize em alguma área da vida dele, de um pecado da vida dele. A gente tem a tendência, porque é um amigo, de passar a mão. A gente tem a tendência, isso aí não importa a sua igreja, o seu credo religioso. A gente tem a tendência de passar a mão em um amigo. Falar, olha, meu amigo, você tá de boa aqui, fica aqui, eu vou dar um jeitinho para você. Imagina examinar nós mesmos. Se a gente tem condição de fazer isso com um amigo, quanto mais a gente fala assim, não, mas mês que vem eu vou melhorar, mas outro mês eu vou melhorar, outro mês eu vou melhorar, e todo mês você está examinando a você mesmo e não está raciocinando, que é a ideia do podcast, é raciocinar. Cara, será que eu estou sendo real comigo mesmo? Uma coisa que a gente faz muito, a gente está participando do Eclésia, a gente faz muito, que é a morte do eu. Espera um pouquinho, eu não sou bom, eu preciso melhorar, eu preciso morrer nisso aqui, eu sou ignorante, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu falo besteira demais, eu preciso mudar nisso aqui. E tem muita gente que quer mudar essas pessoas, mas não raciocina para nós mesmos. A gente, como se diz, engole o camelo, engole a mosca, mas não vê o camelo que a gente precisa, está dentro de nós aqui querendo... Exatamente, eu acho que essa capacidade aí é extremamente importante para a nossa vida de hoje. Eu gostei muito da pergunta que colocaram aqui e eu queria ler, a gente comentar um pouquinho, a gente volta no assunto de novo, está dentro do assunto, né? Mas vamos lá. Antes da reforma não tinha acesso à palavra de Deus, hoje tem acesso, mas criou-se muitas interpretações do Evangelho, que mandou foi o Renato Oliveira. Na opinião de vocês, como barrar essas interpretações errôneas? E aí? Expondo mais a palavra de Deus da maneira correta. Acho que não tem outro caminho. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente bater em cima disso aí... Mais... Existe o modismo... Como barrar as interpretações errôneas. Existe o modismo
do evangelho fácil. Hoje, não sei se foi o pastor Axel que falou, não sei se foi o pastor Lucas, que o comentário era o quê? Hoje a gente tem, todo mundo pode ser evangélico. Não, eu sou evangélico. Como que vai combater isso aí? Texto, contexto, busca no original. E aí, esse é o grande problema que nós temos hoje. A gente está falando aqui com vários pregadores que estão acompanhando ao vivo aqui. Ele pega a Bíblia, ele sobe no altar e ele tem a tendência de falar assim, Deus falou comigo aqui, hoje eu vou ler isso aqui. Fracasso. Total. Aonde eu abrir, Deus vai falar comigo. Fracasso total. E isso traz o quê? Uma tendência de pessoas irem buscar comida em outros pastos. Que é o quê? É uma coisa que a gente tem percebido nos cultos de doutrina, nos cultos de ensinamento. Quando fala doutrina, a gente não fala não é de RI, não. Regulamento interno, cada membro se vira com o seu. Tem lá na carteirinha e nós temos que ficar subindo em cima do altar e pregando regulamento interno. Regulamento interno, quem é Deus Amor, batista já sabendo o que é regulamento interno. Não precisa subir no altar e pregar regulamento. Eu tenho que subir e pregar a palavra de Deus, que doutrina que é o ensinamento. E o que a gente mais percebe aqui no culto de ensinamento na segunda-feira, não sei se vocês já perceberam, é que o número de pessoas não cristãs, não membras, tem aumentado. Porque as pessoas estão cansadas de ouvir, receba. Estão cansadas do luva de pedreiro. Receba, 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 receba. É uma coisa, é simples. Se você vai num lugar como só arroz e feijão, só arroz e feijão, só arroz e feijão, um dia você vai falar assim, se o dia que eu ver um arroz na minha frente, eu coloco fogo nele. Porque você não aguenta mais. Você não aguenta mais comer arroz e feijão. Você precisa ter argumentos e preparar uma mensagem. Pregadores que estão aqui, eles precisam tirar um tempo para preparar uma mensagem. Eu estava falando com o Axel ontem. Não dá mais, a gente entra nesse nível de preparar mensagem, de estudar, de buscar texto e contexto, e de preparar uma mensagem que tenha um alimento para mim e para quem vai passar, que hoje você não só mais notar para pregar bobeira. Então eu acho que é a fórmula única de nós barrarmos as falsas interpretações, é trazendo a luz real da palavra de Deus. Porque ela corta. A palavra de Deus ela não vem aqui para dizer para você que você é bom. A Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes, que vai até na medula. Então, eu acho que é dessa forma. Eu vou além dessa perspectiva de expor a palavra. Eu acho que é um dos meios mais eficientes, mas não o único meio mais eficiente. Sim, sim. Porque quando você olha o contexto da própria palavra de Deus, ela nos mostra que a perspectiva do ser, do bom testemunho, das atitudes corretas de um cristão, ela está vinculada ao conhecimento que esse cristão tem da palavra, não tem como desassociar, mas às vezes a pessoa tem o conhecimento, ela recebe o alimento, mas ela não pratica o alimento que ela recebeu. E aí fora da igreja, e dentro da igreja ele pratica uma forma igual de cristão, mas fora da igreja é igual que o senhor estava pregando alguma carta de 1 Pedro, é exatamente sobre isso. Ele é em cima do altar ele é um cara exegeta, ele tem um domínio da hermenêutica, da homilética, da exegese de uma qualidade muito grande, mas em casa o cara é um terrorista, né? Eu acredito que essas interpretações errôneas, eu ouvi uma vez um vídeo de um pastor, eu achei muito perspicaz a perspectiva que ele trouxe, né, nesse seminário que ele estava atuando, ele falando sobre, às vezes, a forma com que a igreja está se expressando no mundo, e muitas das vezes as consequências que vêm sobre a igreja é porque, eu estou falando igreja de modo geral, estou falando de denominação, de igreja de forma geral e pessoal também, eu como igreja. Às vezes muitas das coisas que a igreja recebe de ruim é porque às vezes a igreja está oferecendo um evangelho ruim. Sim. Exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente tem muitos médicos cristãos oferecendo uma medicina ruim. A gente tem muitas pessoas que trabalham na atuação, vamos lá, vou pegar uma área aqui, um automecânico, um exemplo, sou da área do ramo de veículos, prestando um serviço de má qualidade, sendo injusto, defraudando, não fazendo aquilo que deveria fazer. Eu acho que essa perspectiva de não só conhecer, mas colocar em prática. E eu vi esse pastor falando que ele estava falando exatamente no contexto político. Às vezes as pessoas estão sofrendo por causa da política e tal, e etc. E às vezes a igreja pode estar recebendo essa questão do país, das circunstâncias ruins do país, exatamente pela igreja ruim que essa igreja está oferecendo a esse país ou a essa nação.
E a gente tem que começar a colocar em perspectiva exatamente isso e não atribuir a terceiros. Porque quando a gente fala assim, ó, vamos mudar e tal, muitas pessoas que estão acompanhando, não, é verdade, precisam mudar, mas eu não moro com o pai para mudar. Né? O outro é fulano, eu vou além dessa aí. A gente estava aqui no seminário, a gente tinha um médico aqui, tinha vários engenheiros. Só uma coisa igual o pastor Axel está falando aqui agora, uma coisa muito séria, muito séria. Cara, eu não posso advogar se eu não conheço as leis. Eu não posso operar o coração de uma pessoa se eu não sei qual veia que eu vou estancar. Aí tem pessoas querendo curar pessoas e eles não estão curados. Mas isso é importante, você estava falando sobre isso, que muitas vezes as pessoas pensam no evangelho que, como se diz, te coloca um bonitinho na igreja, né? O evangelho não é para, como se diz, para mim ser aqui na igreja. Eu ser na igreja é fácil, né? Ser um cargo. Não. O evangelho é para mim ser uma pessoa diferente, uma pessoa mudada. Por isso que Jesus, quando Nicodemos procura ele fala, cara, você tem que nascer de novo. Mas peraí, Jesus, eu já sou da igreja, eu sou daqui, ó, pertenço à cúpula aqui. Não, mas eu não quero, como se diz, eu não quero uma reforma, eu não quero que você faça um negócio para melhorar um pouquinho. Eu quero que você nasce de novo. Começar do zero. Começa do zero. Ou seja, perspectiva de aceitar Cristo é isso, começar do zero. Justamente essa ideia que alguns cristãos têm de justificar o seu pecado dizendo, não, mas é a natureza do meu pai. Não, isso aqui é a natureza da minha mãe, isso aqui eu vim da minha família toda é assim. Tá, mas você nasceu de Cristo agora. A sua família tem que ficar para trás, as suas perspectivas de família. Não, eu sou nervoso porque meu pai é nervoso, porque meu avô é nervoso. Tá bom. Só agora que você é nascido de Cristo. O que eu acho mais top nesse negócio, até para entrar aqui, a gente estava sentado um dia, para vocês que estão nos vendo aí, ao vivo agora. Nossa, Mamábia, acho que o pastor Comercinho está acompanhando. Exatamente, é isso que eu vou falar agora. Mamábia, tipo assim, um dia eu estava sentado no Eclésia, sentado assim, a gente tem uma turma de 5 pessoas que trabalham juntos no Eclésia. Discipulados, aprendendo, um liderando o outro. Uma coisa que mudou a nossa perspectiva foi o pastor Comercinho, está nos acompanhando aí agora. Ele tem só 40 anos de pastorado. Meu Deus. Não é nem de crente, não, é de pastorado. Eu não tenho 40 anos de vida, eu não tenho 40 anos de pastorado. 40 anos de pastorado. E uma coisa está aqui, tá o pastor Axel, o pastor Charles aqui, que é prova disso. Sentado na mesa, ele falou assim, tenho 40 anos de pastorado. E o que eu aprendi agora é que eu tenho que começar tudo de novo. Então não importa o seu tempo de ministério, de igreja, de idade, sempre há possibilidade. A chance de mudar de novo. Cara, eu posso mudar nisso aqui, eu posso mudar naquilo ali, eu posso entender. A gente está conversando esses dias, a gente está com alguns problemas que é o quê? As pessoas querem limitar. Agora eu vou ser polêmico, eu tenho que ser polêmico de qualquer maneira. Meu Deus, segura aí, segura aí. A gente quer limitar a ação de Deus, aonde ele entra, aonde ele sai. Se a parede estiver preta ou se tiver luzes, Deus não está lá. Mas quem que sou eu, em minha insignificância, de chegar a falar assim, Deus não está onde tem parede preta, ou parede branca, ou parede rosa, ou tem luz preta, ou luz... Não, aonde está a nossa insignificância de dizer para Deus, aqui é parede preta, você não está aí dentro. Ou aqui é parede branca, você não está aí dentro. Aqui é parede rosa. A gente define o espaço onde Deus quer estar conforme os nossos conhecimentos. Deus não tem lugar. Ele entra onde ele quiser. E até mesmo aplicando na nossa vida. Deus, nessa área o senhor pode atuar, nessa área o senhor pode atuar, só que lá na família da minha esposa eu vou ser outra pessoa. Lá você não vai atuar, né? Ou seja, Deus falou, não quero atuar em nenhuma área então. Se não for tudo, se não for 100%, ele não quer. Então isso é importante, ele fala, cara, se você não deixar ele ter liberdade pelo Espírito Santo, e muitas vezes você fala, não, só até aqui, não, vai pra cá porque assim não vai dar certo. Não, Deus, ele é soberano. Se a gente não tiver essa ideia, falar, peraí, eu vou entregar tudo para Deus, o direcionamento vai ser dele, não adianta, a gente precisa entender, né, que a gente é insignificante, a gente é limitado, não é por nós que a gente vai... Verdade, mas até agora, o Axel não soltou nenhuma polêmica, Axel, o que está acontecendo com isso aí? Rapaz, não pode entrar sem instrução do profissional, não. Teve nem uma polêmica desse dia aí, velho. Ele não pode entrar sem instrução do profissional, não, né? Ele também está aí. Não, mas vocês perceberam que eles falaram que eu falo demais, meu. Eu estou aqui escutando os dois conversar. Olhando para um lado, olhando para o outro. Goiânia sofreu um temporal sem limite hoje.
Choveu hoje, não foi à toa, não. Eu gostei da perspectiva que o Charles trouxe aqui, da ideia de que não é uma reforma que Deus quer fazer em você. Tem muito crente reformado aí. Eu tô falando. O negócio é começar do zero mesmo. Dos alicerces mesmo, levantar a parede, entendeu? Vou interromper, já que é pra interromper, vou interromper. Existe uma perspectiva de um pastor de outro ministério que a gente acompanha tudo. Né? A gente está no departamento de ensino. Para quem quer entrar no departamento de ensino, a gente está aberto aí. Você quer fazer teologia, a nossa igreja, né, não tem a escola de teologia aqui ainda. Mas daqui uns vai ter. Ainda. Mas a gente tem faculdades, aqui em Goiânia, né? Que é da tradição pentecostal. Claro que você vai fazer uma faculdade de uma outra forma. Mas uma coisa que um pastor, uma vez eu ouvi ele comentando, é exatamente o que o pastor está falando. O cara é reformado. Você pega um fusquinha, mete tinta nele. Né? Você mete tinta nele. Ele fica o quê? Bonito. O exterior dele, cara, que chique. Você coloca os bancos novos nele, muito top, muito chique. Mas a ideia de Cristo não é fazer uma reforma em você, colar uma latinha aqui, passar uma listinha massa, aqui. né? A ideia de Cristo é quebrar o vaso, fazer tudo de novo. Então não adianta você entrar nessa aí. E às vezes só passar a tintinha. E às vezes mais de uma vez, né? Você começou a falar aí, eu já lembrei de Jeremias 18. Que o vaso ele não foi colado. O vaso quebrou e não foi lá. Falou assim, quebrou, fez de novo. Perfeito. E fez de novo da mesma matéria. É isso que eu ia falar, do mesmo barro, né? Exatamente, essa perspectiva. A mesma matéria foi usada. Isso aí é importante. O Guilherme tá querendo colocar nós em fogo cruzado aqui. Só o sangue que eu Vamos lá, eu vou ler a pergunta dele aqui. Mas eu já sei porque é isso, porque a Cristo tá em Goiânia. Tá sozinho em casa, tá pensando muito. Tá pensando muito, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá, se necessitamos de uma nova reforma, ele tá falando da prerrogativa de se precisamos de uma nova reforma, qual seria o principal motivo? Primeira pergunta. Qual ou quais as falhas da igreja de nossa geração que precisam ser corrigidas? Segunda pergunta. Vamos lá. Qual seria o principal motivo no possível pensamento de ter uma nova reforma? Agora você começa a responder. Vamos deixar agora. Eu não vou levar essa nas costas, não. Vocês sabem conversar, não deixa eu conversar. Agora você vai conversar. Tá vendo? Vocês querem um levante muito grande do inimigo, mano. Pode começar, Marão. Pode ficar à vontade. Vou hipoteticamente pensando na necessidade de ter uma nova reforma. Qual seria o principal motivo? Eu acredito que depende da perspectiva. Vamos com calma. A perspectiva de uma reforma, vamos lá, de que característica? Vou expor uma característica que precisa ser melhorada ou mudada no contexto evangélico de forma geral. A característica de termos... É claro que a quantidade ela conta também, mas o quesito de ter uma qualidade. A gente precisa ser um cristão transformado, não ter, penso eu, né? É perspectiva minha. Uma igreja cheia de gente. É claro que é importante, o evangelho precisa ser anunciado, sim, mas eu creio fielmente que a gente precisa de pessoas dentro das igrejas ou de pessoas que estão pertencendo a ministérios que sejam realmente pessoas transformadas. Essas pessoas causam impacto aonde vivem. Se você pega a perspectiva dos grandes avivamentos que teve ao longo da história, tendo aí como referência a Reforma Protestante, teve aquela pessoa que entendeu o que é reino, entendeu o que é ser cristão, entendeu o que é a palavra de Deus, o que Cristo quer que a gente seja. E essa pessoa impactou a gente 505, né? 505 anos depois houve um impacto. Então, assim, a gente está se preocupando muito, acho que é uma visão muito com os ativismos nas igrejas. A gente enche as pessoas de programação, de muita coisa para fazer e a essência está diluída. A gente se preocupa muito em esvaziar as nossas igrejas e a gente esquece que no reino de Deus a própria palavra diz, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente tem que começar a partir da primícia de que a gente precisa ter uma qualidade naquilo que a gente começa a fazer. Porque a partir do momento que você coloca essa qualidade, essa pessoa que veio, novo convertido, ele entendeu o que é reino, os seus princípios, você precisa servir,
ter a vida pautada na palavra. Um cristão com essa perspectiva, ele consegue mudar o meio que ele vive, pela ação do Espírito Santo na vida dele. Porque a gente também tem que perceber que o Espírito Santo ele não se limita, ele é um ser ilimitado, mas ele decidiu usar pessoas para a sua atuação no mundo. Então essas pessoas elas têm que estar de acordo com as premissas do Espírito Santo. E essa pessoa que está de acordo com as premissas do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, ela vai marcar, ela vai impactar, ela vai mudar onde ela está. E a gente perde essa perspectiva. Acho que se precisar, se fosse desse contexto, hipoteticamente pensando, a necessidade seria de oferecer uma igreja melhor, não no sentido de estrutura, que também é importante, mas no sentido de fazer com que essas pessoas realmente tenham um verdadeiro encontro com Deus. Eu acho que seria, na minha perspectiva, a resposta dessa primeira pergunta, nesse sentido de... deixa eu caçar a pergunta aqui. Ó, se necessitamos de uma nova reforma, qual seria o principal motivo? Né? Eu queria comentar isso aqui, foi algo prático aqui, que é justamente a gente pensar assim, é a palavra de Deus, mais a minha opinião. Eu acho que é bem por aí. Né? Que foi uma das solas que Lutero pregou. Solas escritas, somente a escritura. Escritura. Então, isso aí aconteceu aqui com um dos professores aqui, que um aluno começou a aprender, né, de certa forma, e ele questionou o pastor em algumas coisas. Né? E esse questionamento o pastor veio ficar bravo e tal, porque ele dizia, não, mas a minha palavra não vale mais nada, não? Tá, mas a sua palavra não vale mais, não. O que vale é a palavra de Deus. Nunca valeu. Então, isso aí é que as pessoas pensam, que é a palavra de Deus mais a minha opinião. A palavra de Deus não aceita a opinião da gente. É suficiente, né? A palavra de Deus é suficiente. Eu acho que é aí que a gente erra. Porque a gente quer colocar a palavra de Deus mais a minha opinião. A minha opinião é uma, do Axel é outra, do Hélio é outra, do outro pastor é outra. Só que a minha opinião não vale perante a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é completa, não precisa da minha opinião. Então eu acho que é bem por aí que a igreja A, a igreja B, a igreja C, cada uma trabalha de um jeito. Por quê? Que muitos usam a opinião do pastor, a opinião daquele pessoal ali. Só que é justamente isso que as pessoas erram. Porque a palavra de Deus é suficiente. Então, ou seja, somente a Escritura. Vamos fazer uma pergunta pro Axel. O Axel já respondeu uma pergunta. Vai devagar. Você está querendo me afundar. Esse dia o Axel fez uma pergunta. A gente estava numa aula extra. Copo com teu sangue. Uma aula extra. E eu queria fazer essa pergunta. Depois a gente vai responder. As arapucas, eu vou Lucas está chegando aí. Eu vou responder a pergunta do... A gente vai responder a pergunta do Guilherme e depois do Josiel, que também fez uma pergunta aí. Pastor Axel, na sua perspectiva... pastoral, conhecimento teológico. A gente tem uma tendência no mundo das igrejas, não falo só, eu falo igrejas, quando eu falo igrejas, pessoal, eu tô falando de ministérios, de templos, tá? Porque a gente entende que a igreja A, a igreja B, não, a gente entende que parede ela não é santa, né? E é exatamente nisso que eu quero entrar. Entrar sem instrução. Por bom querer metralhar, né? Na verdade, acabar comigo, né? Essa é a ideia do tirar a dúvida das pessoas. Começar a raciocinar. Hoje nós temos muitas pessoas, eu não falo que são todas, mas muitas pessoas, elas têm o miticismo de que coisas são santas. Um exemplo. Esse aqui é da igreja, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui, esse aqui é um pedestral, não sei nem o nome se é pedestral mesmo, mas... qual é o nome de pedestral? Ou braço articulado. Braço articulado, não sei. É da igreja. E tem pessoas que ele olha para esse bem aqui, ele considera como santo. A mesa... A cadeira. A mesa aqui é da igreja. É um patrimônio da igreja. Quando fala igreja, fala do templo, do ministério, tá? Igreja somos nós. Parede é templo, igreja somos nós, tá bom? Então, em qualquer processo, entenda que templo não é santificado. Porque a gente pode sair daqui amanhã e aqui virar um bar, virar uma boate, virar alguma coisa. Fiquei com medo que ele ia falar aí. Virar meu Deus, copo meu sangue.
Mas, na sua... vai rindo aí, meu povo. Na sua perspectiva, como vai diferenciar isso? Tem muitas pessoas que ele considera as coisas santas. A gente vai considerar caixa de som, microfone, objetos da igreja como santos, ou nós, pessoas, precisamos estar santos? O Lucas postou aqui, ó. Pô, espera eu pra jogar essa lenha nessa fogueira aí. E dá ele lenha aqui, né? Só Deus. Bom, vamos lá, vamos devagar, vamos construir o raciocínio. A perspectiva de santo. A gente primeiro tem que entender quando se refere à igreja, tanto no contexto estrutural, quanto no contexto pessoal e no coletivo. Vamos lá. O que significa, na perspectiva bíblica, a palavra santo? Santo significa ser separado, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, santo significa separado. Quando você fala das utensílios da igreja, das coisas que a igreja tem, os objetos da igreja, né? Nesse sentido de ser santo, se encaixar no sentido de ser separado e destinado para aquela finalidade, eu não tenho problema com esse tipo de pensamento. Eu tenho um problema com o tipo de pensamento de quando a perspectiva de que o objeto agora ele é de uso exclusivo. Não é nem questão de uso exclusivo, é na perspectiva de que é algo místico. Existe ali, é como se fosse a Arca da Aliança, ninguém não pode tocar. Aí eu tenho dificuldade com isso, porque quando Jesus Cristo veio e enviou o Espírito Santo, ele deixou muito claro que Deus não habita mais em templos feitos com mãos de homens, ele habita em pessoas. Então, as pessoas que devem ser santas, né? Então vamos lá. Quando a gente atribui santidade a objetos nessa perspectiva de algo místico e sobrenatural, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente remonta à época do tabernáculo. Idolatria também. Exatamente. Tira o sacrifício de Jesus. Exatamente. Aonde tinha essa perspectiva, né? Mas toda essa perspectiva de que tinha lá o candelabro, tinha lá a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, apontava para Cristo. Era sombra, era figura de Cristo. Só que aquilo ali passou. Ali foi para aquela época, era apontando para Cristo. Jesus Cristo veio, né? Como que era feita a questão do sacrifício, né? Era feito o sacrifício, aspergindo o sangue na tampa do propiciatório e tal. Acho que os irmãos conhecem o contexto geral aí. Era para aquilo ali, apontando para Cristo. Cristo veio, isso já foi legitimado. Então, quando você começa a atribuir santidade a coisas, mesmo como se você estivesse invalidando o sacrifício que Cristo fez por nós. E também tirando a perspectiva de que quem tem que ser santo não são as coisas, quem tem que ser santo são as pessoas. O livro de Malaquias mesmo, ele foi construído na época da Antiga Aliança, ele foi escrito na época da Antiga Aliança, apontando para esse problema que você falou, que a gente está comentando aqui. Eram sacerdotes que estavam inadequados, fazendo de forma errada, trazendo fogo estranho, fazendo tudo quanto é tipo de barbárie, em um contexto em que se não podia fazer. E aí, quando Deus se manifesta através de Malaquias, ele se manifesta nessa perspectiva, não das coisas que estão sendo, como que eu posso dizer? Mal utilizadas. Exato, mas das pessoas que estão fazendo, agindo de maneira errada. Ele vai levantar ali acusações contra os sacerdotes, contra o povo, a postura, a conduta, o caráter, aquilo que as pessoas estão fazendo. Isso nós estamos falando já na perspectiva da Antiga Aliança. Deus já estava apontando isso. Sacerdotes que estavam indignos, em pecado, fazendo errado as coisas dentro do templo. E ainda mais agora, quando o templo somos nós. Nós temos essa perspectiva. Vou citar um exemplo, né? Já que é para ser polêmico, vamos lá. A gente teve... Essa é a ideia. A gente teve aqui uma certa vez uma necessidade de utilizar uma mesa aqui da igreja. Uhum. E essa mesa era destinada para a momento ceia. de celebração. O momento de celebração da ceia. Colocar os pães, o suco. Exatamente, né? E por ser a mesa adequada que a gente precisava, então a gente pediu isso daí, meu Deus do céu, foi a maior dificuldade do mundo. Um virou para mim e falou, não pode, porque é a mesa da ceia, a mesa é santa. Aí eu falei, irmão... A gente vai usar a mesa para colocar alguma coisa em cima que não seja... Mesa é mesa, isso aqui é uma mesa.
Mesa. Agora, se a pessoa quisesse falar assim, olha, a gente não vai liberar a mesa, porque se ficar usando com outras sonoridades, vai estragar, a gente não tem outra. Tudo bem. Até aí, tranquilo, entendimento, entenderia numa boa. Mas a partir do momento que trouxe o misticismo para uma mesa de madeira, você acaba limitando. E isso é errado. Portanto, que nós precisamos ter essa perspectiva de que igreja a gente tem que sair das quatro paredes. E o templo é só um local adequadamente preparado para que as igrejas se encontrem. As pessoas se encontram. Espaço reservado para reunião. Exatamente, é um espaço. Portanto, que se nós nos reunirmos aqui e formos para uma praça pública, ali é uma igreja. A gente vai proclamar a glória de Deus no seu evangelho. Se a gente sai da praça pública e vai para um terminal de ônibus com um coletivo de pessoas, ali está a igreja. Se ela sai do terminal de ônibus e ela vai para o meio da rua fazer ali uma marcha, uma passeata, ali está a igreja. A igreja não está associada a um local físico. A igreja é pessoas. Então a gente tem que tirar essa perspectiva de que a gente tem que santificar coisas, a gente tem que santificar, o Espírito Santo precisa santificar pessoas. Eu preciso ser santo. E claro, com uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, uma pessoa santificada pela palavra de Deus, ela vai saber bem utilizar as coisas que são do bem comum da sociedade da igreja, do contexto da igreja. Não é que não vale também a perspectiva de que os utensílios que estão na igreja devem ser tratados de qualquer maneira. Sim, não, sim. Como também outras coisas que são públicas, né? E a gente precisa ter essa perspectiva, mas o que quero ressaltar aqui é isso. Santo tem que ser você que está acompanhando aí. Nós temos que ser santos. A gente tem que subir para o altar de maneira santa. A gente tem que viver na igreja de maneira santa. Na escola, no trabalho, em casa, na faculdade, no emprego, no trabalho. A gente precisa ser santo em todos os lugares onde a gente vai. Né? A gente pode preparar todo o ambiente, já jogando aqui para cima aqui, ter lá o altarzinho e tal. Outra coisa também, quando sim, aqui a gente aparidona, tinha, a gente tinha aqui as muralhas de Jericó, o guarda-corpo ali, o guarda-corpo ali, que era algo, eu vou dar minha opinião, né? Eu achava feio, limitava a visão, atrapalhava na movimentação, era pequeno. Então, para todos os contextos, desproporcional, não era adequado para o momento que estamos vivendo. Poderia ter sido adequado lá atrás, mas agora não é adequado mais. E, meu Deus do céu, a gente escutou um monte quando a gente quebrou o negócio, a mureta, para a gente ampliar o púlpito ali, né, o espaço do púlpito, e para ficar mais prático também, até mesmo as transmissões que nós fazemos, para que as pessoas possam ver de forma mais clara, né? Era necessário isso. A gente escutou demais, estava mexendo no altar de Deus. E contextualizando aqui, altar, gente, era a antiga aliança. A gente não tem altar, a gente tem púlpito, tribuna. Não tem essa perspectiva de altar, que o altar é algo santo. Depois disso que eu não gosto de polêmica. Vocês cutucou, agora vamos lá, né? A gente precisa tirar essa ideia da cabeça de que tem um altar. Eu creio piamente... irmão, falei errado. Eu creio piamente que o altar, né, ele é o nosso coração. É dali que procede, né? Deus sonda o nosso coração. Eu acho que... Por que eu digo coração? Tudo aquilo que a gente sente, deseja, ele parte, coração que eu falo. Isso, exatamente. Eu não estou falando do coração literal, do órgão, né, não. Estou falando da alma. Estou falando da questão do sentimento, daquilo que você pensa. Tem muita gente no altar, mas com o coração completa. Voltando, Malaquias. Os sacerdotes estavam exercendo o sacerdócio, e aí a palavra de Deus fala que no coração eles desprezavam o que faziam. Então eles estavam fazendo, mas dentro, e aí Deus fala, vocês estão desprezando, vocês estão falando mal de mim. Deus fala por intermédio de Malaquias isso, vocês estão falando mal de mim, vocês estão desprezando o que vocês estão fazendo. Qual que é a intenção? Exatamente, isso dentro do tabernáculo, do Santo dos Santos ali, operando os candelabros e a arca, tudo. Então a gente tem que sair dessa perspectiva, a gente não tem altar mais, a gente tem púlpito, tribuna. Como eu falei, a igreja pode sair daqui, a gente pode ir ali para o estádio. A gente vai colocar ali um palco
e ali vai ser uma tribuna, almas vão se converter, o paralítico vai andar, Deus vai se manifestar, porque a igreja não está limitada a local, a localidade. Deus constituiu um reino, e ele é um reino mundial, né? Tá pra todo mundo. O Lucas tá aqui, vocês são doidos. Só Pastor Thiago, vamos pegar aqui a pergunta do Josiel, ele fez uma pergunta aqui interessante. O que gera o avivamento? Para você, o que gera o Ô avivamento? Guilherme, quebraram o altar, que absurdo! Ah, seu fariseu! Brincadeira, Guilherme. Você estava aqui nesse momento, irmão. Eu lembro de você com a marreta. Eu acho que você estava aqui, irmão. Tem foto da marreta ainda. A primeira marreta era ele que deu. Ele inaugurou a quebradeira. Para você, o que gera o avivamento? O José fez a pergunta aqui. O que gera o avivamento? O que a gente estava falando Chama. desde do início aqui, eu acho que basicamente é na mesma linha de raciocínio. Né? O que gera avivamento, né? Avivar, né, justamente... Levanta a mão, Charles. O Axel não deixa você falar. O Axel é uma benção. Não, mas essa questão de gerar avivamento, avivar, estar vivo, manter-se vivo, isso é importante de observar que para gerar um avivamento, para ter uma mudança, né, precisa do primeiro comprometimento com a causa, né? E essa... já trazendo um gancho do que o Axel estava falando aqui, justamente isso. A intenção do seu coração. O que eu estou fazendo? Qual que é a intenção que eu tenho disso? Eu estou fazendo para me autopromover? Ou eu estou fazendo para que o reino de Deus avance? Ou eu estou fazendo para que a igreja me veja eu fazendo isso? Aí, O próprio pragmatismo, né? Então essa é a intenção. Inclusive no culto foi falado hoje sobre isso. A intenção. Qual que é a intenção de Deus estar fazendo isso? Alguns confundem avivamento com pulos e grito e rodopiar para lá e para cá. Não. Avivamento é uma mudança de vida, mudança de conduta. Hoje também tem os luvas de pedreiro também dando avivamento, né? Receba. Não. Tem uns irmãos que, né, eles se autodenominam avivalista. Como alguém pode se autodenominar avivalista? Quando ele pega o altar, o mistério acontece, mano. Mas quando ele pega o altar, o mistério acontece. E quando ele sai do altar, é o crente mais frio que tem no banco. O mistério vai embora. Em cima do altar, quando ele tá com o microfone na mão... É o avivamento do microfone. Ele é samurai Jack. Sim. Aí ele tá no banco, ele tá lá uma geladeira purinho. Mas Sim, quando ele pega no microfone, o avivamento chega. Sim, Não. você tá em cima do altar pregando, ele tá lá... Aí você pega o microfone do cara, ele senta ali atrás, no banco de trás, você olha pra ele... Neve tá caindo em cima dele. Então, isso... O outro tava sendo que agora já apagou. Então, assim, e no CFO a gente bate muito em cima disso, sobre que o Espírito Santo não está limitado a uma pessoa, né? Não, se eu colocar a mão na cabeça do outro, ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Quem disse? O Espírito Santo tem vontade própria. Né? Ou alguns falam assim, não, você cheira o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não é um gás, não, você encher dele. Né? O Espírito Santo é uma pessoa que requer relacionamento. Então, se a gente não tem relacionamento, não vai. Só quero fazer uma ressalva que você mencionou Eu aqui. não aguento. Não. É porque você falou uma palavra aqui, eu só quero fazer um adendo também aqui a respeito a Bíblia contempla a possibilidade de pessoas, né, pela imposição de mão de outros próprios apóstolos, tal, receberem ali o Espírito Santo de Deus. Eu compreendi o que você quis dizer, a perspectiva que você quis dizer, não estou falando que está errado, mas é só para que as pessoas que estão acompanhando não entendam errado também, né? Há também uma ação de Deus na vida dos seus através ministros. de uma pessoa. Exatamente. Mas não limita só a isso que você falou, né? Mas, porque muitas pessoas têm um entendimento que se eu colocar a mão ali, o Espírito Santo vai batizar. Né? Esse povo dos comentários aqui, eles cavam com a gente. Está uma benção, né? Então, o Isaías falou assim, ó, o pastor Axel só vai sair de Goiânia quando consertar o altar. O Guilherme falou assim, ó, tem gente orando até hoje querendo a justiça por causa do altar. Então, vocês são terríveis mesmo, gente. Então, isso aí, meus irmãos, é muito importante de observar, né? Eu digo assim, como o apóstolo Paulo mesmo fala assim, olha, quando vocês eram meninos espirituais, vocês agiam como menino. Hoje vocês não são menino mais. Então isso é importante. A gente fala, cara, eu preciso ter maturidade espiritual de entender que o Espírito Santo não limita uma pessoa.
Não limita a minha vontade. Inclusive, os dons do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele dá conforme ele quer. Não é conforme eu quero, né? Inclusive, alguns irmãos me perguntando sobre dons e a resposta foi, não, mas como eu vou ter o dom? Não, peraí. Primeiro, eu tenho que buscar o dom. Tem que buscar. Só que, se o Espírito Santo não quiser, porque uma das causas, inclusive foi o início do meu raciocínio, foi isso, a intenção. O que eu vou fazer com este dom? Rapaz, se eu tiver o dom da visão e revelação, o mistério acontece, moxe. Então isso aí, o que eu vou fazer? Então, voltando, né, no principal, no centro da questão aqui, que é o avivamento, é muito da intenção, do que eu vou fazer com isso. Eu quero um avivamento porque eu quero uma igreja cheia, eu quero um avivamento porque... Não, eu quero um avivamento porque eu quero... Eu acho que esse é o pensamento correto. Eu quero ter uma mudança na sociedade. Eu quero que as pessoas tenham uma visão diferente. Por quê? Eu creio que o avivamento ainda não chegou porque as pessoas não entenderam que o avivamento não é na igreja, é em todo o contexto. O avivamento não é eu falar em línguas, sim, mas eu ter fruto do Espírito. Então aí o caminho é por aí. Se a gente quer um avivamento, é uma mudança na sociedade, né? Tá aqui o livro aqui da Rua Azusa aqui, ó. Avivamento teve mudança na sociedade. Todo avivamento. Não existe avivamento sem mudança na sociedade. Todo avivamento. Inclusive a gente tem um movimento galês, um minerador de carvão jovem, minerador de carvão, parou o país. Né? O índice das pesquisas que tinham na sociedade, na mídia da época, né, era que o crime diminuía, pessoas prosperavam, pagavam suas dívidas. Quando o homem pregava, os comércios fechavam, e quando as pessoas chegavam no local onde havia a pregação da palavra, eles não não é que tinha intenção, eles não se preocupavam nem ficar cumprimentando as pessoas, eles queriam ver o que estava acontecendo lá dentro, ligado na palavra, queriam estar ligados na oração. Então o avivamento ele produz isso daí, essa mudança, não só na vida da pessoa, mas no meio também que ela vive. A gente vai no cerne da questão lá, né? Atos 2. Atos 2, as pessoas começaram a procurar, né? Você vai ver Atos 2, se eu não me engano, 42. Pô, chega em Pedro e fala, Pedro, o que nós faz para nós ter isso aí? Né? Que é isso, que as pessoas vão se interessar por isso, né? Mas, como se diz, aí muitos olham para a vida de um dito cristão, de um dito cheio do Espírito Santo e falam, cara, eu não quero ser cristão desse jeito. Então aí que é o caminho. A gente ser esse exemplo, ser essa pessoa diferente, ser a mudança que o povo procura. Porque muitas vezes a gente pensa no avivamento, mas pensa no avivamento de eu estar pulando e girando. Não, avivamento requer fruto. Se eu não tiver fruto do Espírito, não adianta. Né? A maior evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo é exatamente as características do Espírito Santo revelado na Escritura. O avivamento não é essa perspectiva de pular da mortal para trás, e ir labalá, e roda, e fogo, e vai. Não, olha para a vida da pessoa e vê se ela exerce o fruto do Espírito. Amor, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, esse tipo de coisa. Na verdade, essa é a maior evidência da pessoa cheia do Espírito Santo. Na verdade, quando a gente fala em balá, belei, aqui, balá, e um monte de línguas estranhas, e aí que é estranha mesmo, a gente fala de movimento. A gente fala de um movimento que pode ser único ali. E quando acaba aquele movimento, a pessoa vai embora para casa sem nada. Porque existe hoje uma coisa muito séria, principalmente em vigílias, né? A gente acompanha vigílias, que se chama emoção. Emoção. Emoção, às vezes, tá tomando conta da consciência das pessoas e achando que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Às vezes só é uma emoção. Uma das coisas que no projeto Expansão Jovem hoje, aqui em Goiás, que foi na época do Axis, começou essa ideia, né? Começou essa ideia aqui na época do Axis. E agora continua, entendeu? Continua. É a questão de... Quando a gente começava a oração de jovens, na vigília de jovens, a gente pegava, cantava um hino, tal, o som batendo, bateria, aquele barulhão. Hoje não, hoje a gente levanta a oração, tira o microfone da boca e a gente vê realmente as pessoas estão orando. E o que a gente percebe é que tem muitas pessoas que fazem uma auê na primeira... 5 minutos, não dá isso. Não consegue. Ela não consegue manter o processo da oração. Exatamente. Uma conversa séria com Deus Todo-Poderoso. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa fazer,
que o que eu acredito muito em avivamento é avivamento, trazer vida novamente. Não é para um dia. Você recebeu o avivamento ali, isso vai ser constante. Você acha que a reforma protestante foi um avivamento? Puxando para a perspectiva que vocês estão falando. Reforma protestante foi um avivamento? Você acha que foi um avivamento? Ela trouxe perspectiva de um avivamento. Ela trouxe ali o começo para um avivamento. Ela não foi um avivamento, né? A hora que aconteceu ali, porque foi um número limitado de pessoas. O avivamento não é somente por um pedaço, né? A ideia cristã é que ele vai se expandindo de uma forma muito grande. Eu creio que foi um começo para um grande avivamento. Tanto que se você for seguir as datas pós, você vai ver muita mudança. E uma frase que eu estava lendo aqui agora, eu quero deixar para vocês, uma frase de Martinho Lutero, que é o seguinte: o coração do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Graças a Deus. Se não tem nada, o coração não para, o coração do homem é um moinho sem parar. Se não tem nada para se alimentar, continua comendo assim mesmo. Uma das coisas que a gente está pegando na faculdade essas semanas agora era o modelo de plantação de igrejas. Voltando àquela questão, teve um irmão que perguntou aqui sobre o altar, santuário e tal, etc. Eu estava fazendo algumas pesquisas, que fazia parte também da faculdade, e olhando contextos culturais de outras nações. E você via que, às vezes, ali, vamos pegar o contexto ali da África, estava falando sobre os mandingos, é um maior grupo étnico da África do Ocidental. E você vai ver lá como que as reuniões deles às vezes não tem banco, são os pedaços de madeira lá, eles colocam lá uma tora de pau ali no meio para colocar a Bíblia em cima, pau a pique. Isso vai longe, não. A Maria Lorena faz isso direto. Pois é, aí você olha e percebe o que é ser igreja. Porque tem pessoas que pensam, o altar, a tribuna, o púlpito e tal. Ele não entendeu o que é ser igreja. A gente não pode vincular a questão da igreja. Por que eu trouxe esse assunto de novo? Porque está totalmente ligado a tudo que nós estamos falando aqui. Avivamento, vida com Deus. Quando a pessoa entende o que é ser igreja, e ela entende os princípios de ser representante legal do reino aqui no mundo, ela consegue absorver toda essa manifestação da glória de Deus, a atuação do Espírito de Deus no mundo, e ele sai da caixinha. Ele começa a contemplar. Começa a pensar justamente nisso aí. Sai da caixinha. A gente tem que buscar pensar um pouco mais. Eu tô aqui puxando para encerrar, porque a gente já tem que finalizar aqui já, né? Tá muito bom aqui, se deixar, a gente uma hora, já tem 1h30. A gente fala muito aqui, é muito bom. Deixa eu me ratificar novamente aqui. Eu acho que o pastor Xavier mandou aqui, ó. Pastor, eu não tô falando que não existe por imposição de mãos. Eu estou falando que não está limitado à pessoa, né? O senhor mandou aqui, a gente entendeu, né? Que não é isso que a gente estava querendo dizer. Foi a ressalva que eu fiz. Na hora que você falou, eu pensei, acho que vai ter gente que vai interpretar de maneira errada, não é o que quis dizer, né? Eu peguei aqui. Falando aqui novamente. Exatamente, não existe. E o pastor Xavier colocou o texto de Abacuque aqui, e é outro que nós estávamos falando também, né? Que não existe avivamento se não tiver a palavra do Senhor. Por isso que Abacuque falou, ouvi a sua palavra e temi. Ou seja, deu uma resposta à palavra. Eu acredito, assim, uma coisa para mim já deixar minha parte encerrada. E só um minutinho. Cadê? Vocês não mandaram o tema para a próxima segunda. Gente, vamos lá, aproveita esses 5 minutinhos. Aqui, ó, são 23h35. Mais 5 minutos aí. Vocês sugerem o tema para a próxima semana. Manda aí. Sobe aí. Os temas que forem mais comentados, a gente cria uma enquete aqui só para ver a votação aqui de proporção. E vai lá, coloca um tema que você acha que a gente tem que falar na semana que vem. E a gente vai ter convidados semana que vem, tá bom? Sim. Vamos trazer convidados. E a perspectiva também do Reasoncast, antes de você fazer suas conclusões, desculpa. A gente vai correr atrás aqui pra gente
sortear aqui um livro, uma bíblia, a gente tem alguns brindes aqui pra dar pra galera. Sim, se você quiser fazer essa graça aí. Não, vamos. Atenção, professores do CFO aí, polo de ensino aí, já pode começar a colocar a mão no bolso. Meu Deus, tô vendo o mistério é forte. Agora é porque ele não é mais professor do CFO. Aí tá jogando a boa nas nossas costas. Mas eu vou também procurar aí, quem sabe. Não, a gente tá falando com pessoas aqui que amam falar da palavra de Deus, que gostam de contribuir e ajudar. Se você quiser, eu vou contar, eu vou dar uma bíblia aqui pra vocês sortearem, um livro tal e tal. Lembrando, gente, só pra me cortar ele aqui, que a gente não pega dinheiro, tá? Então assim, pastor, eu quero doar uma bíblia, quero doar um livro. A gente vai diretamente lá no local, aqui a gente tem em Goiânia, tem vários locais, e você já paga diretamente lá pro local que você quer doar a bíblia. Então, doar o livro, que a gente não coloca a mão em dinheiro, tá bom? 70-30 aqui, viu, a enquete, viu? Vamos lá, gente, outra perspectiva. Ouviu o negócio aqui? E comentaram, vamos ver quantas perspectivas vão ser faladas. Deixa o Ed falar agora, deixa o Ed falar. Faz o convite pessoal curtir, compartilhar, Instagram, Facebook, Twitter e o YouTube. Sim, o pastor, tem que responder o pastor Guilherme que ele mandou aqui. Passou, irmão, já passou a vez, já era aqui, né? Igual uma metralhadora. De assunto, vai embora. Eu acredito também, pastor Guilherme, só que aí a gente não tem como a gente aprofundar muito. Isso que é bom, culto racional. Não vai entrar muito no detalhe pela questão do horário. Embora seja um negócio muito interessante, e o que eu fico feliz é que tem 47 pessoas assistindo ainda, já são quase 11 horas da noite. Quase meia-noite. Meia-noite, quase meia-noite. Eu tô morrendo de fome. A próxima semana eu tenho que comer alguma coisa, trazer uma coisa pra comer aqui. Sim. Então, o que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, aqui tá me acompanhando a gente aqui agora, é que a gente não é contra o nosso ministério. A gente tem uma visão muito ampla, a gente é apaixonado desse ministério, porque se fosse contra, a gente estaria fora, né? Então a gente é apaixonado desse ministério, porém o que a gente está querendo fazer cada dia mais e mais é estudar a perspectiva cristã. Desculpa. Olha, tá vendo? Lá vem outro. Vai, velho, conclui aí que eu não aguentei com o comentário aqui não. Tem um abençoado no grupo, nos comentários, que tá acabando com nós aqui. Aí vai lá. A nossa bandeira nunca será vermelha, mas será mesmo não, nossa bandeira é verde e amarelo. Vermelho é China e outros lugares aí. É branco e azul, né? Vamos lá, pessoal, manda o tema aí. Siga o Instagram do podcast. Reasoncast. Né? Reasoncast. Siga lá, gente. Tá na onde aí o... Colocou no link de inscrição? Você colocou pra fazer a inscrição? É só procurar no Instagram lá. Reasoncast é o único que O YouTube você colocou aí o link? É o único que Então, tem. pessoal, a gente tem um canal e provavelmente a gente vai tentar fazer na próxima vez nele. Se não der pra gente fazer nele, a gente vai fortalecendo ele até a gente fazer. Nos ajuda a compartilhar, divulgar pra gente conseguir levantar o canal lá. Exatamente pra gente trabalhar com ele lá. Vai ter muita coisa interessante. Durante a semana a gente vai estar gravando material. Uma coisa que a gente começou aqui, né? Nossa, tem que começar a gravar mais material e tal. Dentro da perspectiva, responder algumas perguntas que vocês mandaram aqui, a gente responde depois. Principalmente no Instagram, né? A gente tem o Instagram Exatamente. agora, o Reasoncast. Então vai ser um... Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Estamos aí nas 4 Show de plataformas bola, aí, show tá de bom? bola. Minha parte para me encerrar, eu quero que você entenda algo aqui nessa noite, tá? Chega na madrugada. Nada nesse mundo substitui ou está acima da palavra de Deus. Não existe doutrinas, não existe bases que está fora da palavra de Deus. Exemplo, tal coisa está certo. Se a Bíblia diz que está certo, está certo. Se a Bíblia não diz nada, não entre nesse quesito, não use versículos isolados para defender tese alguma. Use a palavra de Deus, o texto, o contexto, hermenêutica, homilética, exegese. E você que está me vendo agora, nós daqui uns dias, daqui no máximo 2 meses, já vamos estar abrindo as vagas para o novo curso, para a nossa próxima turma do CFO. E o CFO teve um upgrade aí, hein? Sim, o CFO agora vai ter oficinas. O CFO vai ser um negócio agora acima da média. Créditos ao nosso irmão Lucas Ribeiro, que está nos acompanhando aqui também, sim. Né? Nosso coordenador aqui do Centro-Oeste, veio estar com a gente aqui no estado de Goiás, esteve com a gente esse final de semana, trouxe uma perspectiva muito abrangente do CFO, a gente tá bem empolgado, tenho certeza que vai ser um upgrade aí bem bacana pro CFO. O negócio é tão forte que as nossas aulas já estão prontas. Exatamente. Né? Nosso calendário de aulas já estão prontos. Eu dei uma coisinha diferencinha aí, dei dicas para trabalhar com jovens em uma geração de anarquia. Ó,
Bacana. Para mim encerrar... Pensa aí, qual que é um tema que você acha que poderia falar e vamos ver o que o pessoal vai colocar. Coloca aí, gente. Qual o tema que você, você gostaria? Já vou responder o Lucas e encerrar minha fala. A Bíblia diz... O Guilherme que é boa, hein? Hã? Eu ia falar sobre isso agora. Ah, Pegar o que é pecado e querer negociar. Sim, sim. Relativização A do Bíblia pecado. diz o seguinte: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas. Eu acredito agora, depois com a mentalidade mudada, depois do Eclésia, eu acredito que a única fórmula de mudar isso é levar esses jovens ao discipulado. Ao discipulado. maravilha. Não levar os jovens ao ativismo. Não só os jovens, né? Mas todos sim, nós, né? Sim, eventos, pula, dança, luzes, instrumentos e rua. Não, é levar ao discipulado. Eu acredito que foi o que Jesus fez e Ele nos mandou fazer. Então eu acredito, você que está aí vendo agora, pastores que estão nos vendo aqui agora, não adianta você encher sua igreja de festa da criança, festa do tiroteio, festa da facada. Você pode fazer o que você quiser. Meu Deus do céu, não quero nessa igreja não. Você pode fazer o que você... já é para dar polêmica mesmo. Sangue fogo, tô fora, sai pra lá. Tem muitos pastores que ele tem um monte de festa disso, festa daquilo, festa disso, festa daquilo. Ele enche a igreja dele de pessoas, tem uns 150 almas sentando em Jesus e 10 pessoas não. Já passamos do horário. Ativismo. Ativismo religioso, não poderia... Poxa, Eu acredito que... É um bom tema, ativismo religioso. Eu acredito que a única forma de a gente chegar até a Deus é pela palavra do Senhor Jesus Cristo, oração, jejum, santificação e o discipulado. Falar em oração, antes de encerrar, nós vamos fazer uma oração por você, tá bom? Tem que fazer muita atividade para substituir a falta da palavra. Grave essa minha frase. Verdade. E aí, o que você acha? Qual que é o tema? O pessoal vai colocar nos comentários aqui. A gente vai fazer uma oração pra gente encerrar. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente. Foi muito bacana, muito obrigado. O Elton, Glória a Jesus. o Charles, a equipe de mídia que está aqui nos apoiando, o Emerson, o nosso irmão Moisés, né? A Deus Débora possa tá abençoar. brava aqui, ó. E... Cadê o marido dela? Cadê o marido dela? Não é só a Débora, não. Acho que a minha também tá cobrando aqui. Cadê eu? Então, assim, coloca nos comentários qual que é um tema bacana pra gente falar na próxima semana. Eu acho que esse tema aí sobre o ativismo religioso é um bom tema. Minha opinião, acho que... eu acho que é um bom tema. Vamos pensar. Vamos Tem o do, Mas a gente posta do Guilherme isso, que também é bom. É muito bom, né? Coloca aí o que você acha que fica bom aí. Relativismo do pecado. Exatamente. Bom, Nós vamos fazer. Quero agradecer, né? Primeiramente aqui com a gente, todos vocês, equipe. É uma iniciativa, é o nosso primeiro. A gente vai trazer melhorias, né? Tanto de teste. tanto de infraestrutura quanto de conteúdo, de todas as possibilidades possíveis. A gente conta com você. Então, toda segunda-feira às 22 horas a gente vai estar aqui para conversar um pouco, falar um pouco daquilo que Deus tem feito em nosso meio. E você é o nosso grande convidado a participar. A gente, como vocês viram, vamos interagir. A gente não vai ser aquele negócio monótono, e gosta de brincar, conversar. É a gente, nós somos assim, né? E é bem dinâmico. Tem personagem. Tem personagem, exatamente. É a gente mesmo aqui. É doido mesmo. o único personagem que tem aqui, gente, é o ministro do STF, que é o Alexandre de Moraes. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Tô achando que esse vídeo vai ser suspenso. Deus abençoe vocês. Gente, vamos fazer uma oração. Obrigado. Quero agradecer Faz pela oração presença por de vocês. nós Vamos fazer aí. oração por vocês aí. Você Graças que tá a chegando aí Deus. já, acho que já jantou, né? Nós estamos sem janta aí, nós estamos com fome aqui. Nós estamos aqui desde mais cedo, Meu né? Deus do céu. Culto. Eu acho O que endereço já daqui estão- vocês já sabem, viu? Segunda-feira vocês mandam o lanche pra nós. Pois é. Ou Não, vem vamos falar. Rua 74, número 612, Setor Central, Goiânia, Goiás. Pode colocar no iFood que dá certo. Já tem até na descrição do vídeo. Tem. E não manda só pra 3, 4 pessoas não, gente. Tem o Moisés, o Emerson tá aqui, cheio tá com o olho branco de fome. Então vocês mandam também pra eles também. Gente, vamos fazer uma oração. Deus abençoe. Muito obrigado, né? Por vocês estarem participando com a gente aí. Eu quero fazer uma oração por você. Tá chegando aí o finalzinho da noite. E a gente vai, já creio que você daqui a um pouquinho já vai deitar pra dormir e tal. E a gente gostaria de você mandar também nos comentários seu feedback, o que, é que você achou, que se você gostou, o que, é que pode melhorar, pode estar falando pra gente. Se você tem o nosso contato no WhatsApp teste, aí, sim, pode mandar pra nós, a gente não vai achar ruim não, a gente quer poder, né, chegar
de uma forma com que você, né, receba Os entenda, rumos de né? pedreiro. E é muito importante. Raciocine conosco, a proposta é essa. Então vamos orar, quero agradecer de coração a todos. Eu quero agradecer Graças pela a oportunidade Deus. que Deus proporcionou para falar um pouco sobre aquilo que Deus faz em nossa vida. Sendo inteligente, eu quero agradecer minha esposa, tá aqui do lado aqui, viu, gente? A benção de Ser Deus. na minha inteligente, vida. essa é boa. não fala não pra você ver. Brincadeira, vamos orar. Curva a sua cabeça, né? Quem sabe você está aí precisando de uma oração. A gente vai orar de forma sincera a Deus agora, pedindo para que Deus possa visitar a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Espírito de Deus, nós lhe agradecemos agora, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Eu louvo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E eu lhe agradeço, ó Deus, por toda a sua grandeza, meu Pai, estabelecer sobre a nossa vida essa aliança, essas promessas que nós somos eternamente gratos. Por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas a sua graça nos alcançou. E é por isso que nós louvamos ao Senhor, pela tua misericórdia, pelo seu poder. Deus, eu também quero agradecer pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando até agora e compartilhar da sua fé, da sua perspectiva, os irmãos que estão presentes aqui. E eu lhe peço também, ó Deus, visita, meu Pai, essas famílias, meu Pai. Entra agora nas casas dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão nos acompanhando agora. Pai, se tem alguém que está enfermo, doente, ou tem que estar passando alguma dificuldade, que está enfrentado algum tipo de depressão, ansiedade, alguma perspectiva de trabalho, que o Senhor possa atuar, que o Senhor possa visitar agora. Nós cremos no poder da oração, que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, que está aqui conosco, mas também pode estar com as pessoas que estão nos acompanhando agora. Visita-os, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor possa fazer com que esta noite seja uma noite de bênção, uma noite tranquila. Meu Pai, que o Senhor possa trazer conforto, alegria, segurança, meu Pai, e mais do que nós estamos pedindo aqui ao Senhor é essa perspectiva, Senhor, de que podemos raciocinar, pensar, analisar e sermos críticos, meu Pai, na vida que nós estamos professando na Tua presença. Que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite, colocar em nosso coração o desejo ardente de estarmos na Tua presença com mais qualidade, com intencionalidade, com vontade, que possamos ser, meu Pai, pessoas que vão impactar a nossa geração, a nossa família e o local onde nós proferimos a nossa fé. Seja com cada um de nós, eu lhe peço, nessa noite, abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Graças a Deus. Muito Ficando na obrigado. paz. Muito bom. Eu quero só aproveitar aqui, ó, que o Moisés está aqui com a gente. Esse YouTube aí que você está seguindo, todos segunda, quarta e sexta, temos transmissão nos 3 horários dos Pastor cultos. Gomercindo do Prato pregando a palavra. Isso, pastor Gomercindo pregando a palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, na quarta-feira de manhã, pastor Gomercindo pregando a palavra de Deus. Na quarta-feira, forte. Na sexta-feira também, na sexta-feira à noite. Então vai ser a bênção de Deus, tá bom? Continue aí, siga o Instagram, siga o Facebook, siga todo mundo aí. Só não siga a bandeira vermelha em nome de Jesus. Deus abençoe Graças a Simão a Deus. Edson, a Simão Denise, comentou bastante aqui, muito obrigado, Simão Emerson, Levi, David Martins, pastor Luciano, muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão acompanhando aí, fala de todo mundo aqui, pastor Guilherme, nossa mamãe, pastor Comercino, pastor irmão Lucas, Isaac, Tauênio, Durval, Leonardo, Fabiano, Wesley, Jesus amado, é gente demais, o Simão Denaldo. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós terminamos aqui o nosso Reasoncast. Continua curtindo, compartilhando abençoe. o nosso conteúdo. Isso aí vai ser bênção na sua vida e na vida de muitas pessoas. Paz do Senhor! Um Fique na abraço! paz. Que Deus te Até a próxima. abençoe!